Bem-vindos a mais um episódio deste podcast O Novo Humano Sou Eu. Hoje tenho um homem, eu adoro também falar com o masculino, é sempre tão bom, traz muita riqueza, outro centramento, outras visões diferentes de que nós mulheres por vezes não temos tanto acesso. Então, muito grata, Alberto, por aceitar este convite, mesmo sem nos conhecermos muito bem, só aí pelas redes. Mas é como eu costumo dizer, eu acordo com a intuição, acordo com a pessoa, ela já estava no campo, já estavas no campo há algum tempo e de facto senti que era agora de vires até aqui, a este novo humano sou eu, porque sinto-te realmente também nesse lugar de trazeres o novo, não é? Eu sinto que nós somos todos humanos, mas estamos a trazer algo novo. Muitas vezes nem nós próprios sabemos, não é? O que é que estamos a Uhum. trazer. Então, olha, é uma honra poder estar aqui contigo, Obrigado. poderes também trazer da tua sabedoria e de toda a tua bagagem. Olha, primeiro, antes de mais, esta é sempre aquela tal pergunta, não é? Quem é que tu és? Mas se calhar perguntar-te, mais do que aquilo que tu és, onde é que e quando é que houve aquele gatilho, sabes? Aquele momento em que houve o maior despertar, em que normalmente está sempre mais associado também a algumas Uhum. dores nossas, não é? São os catalisadores. E qual foi esse teu momento? Esse momento que tu sentiste de facto que, pá, eu preciso de ver além disto que está a passar, não é? Disto que se está a passar. Olha, obrigado pelo convite também. Então, eu já comecei com este interesse, digamos, há alguns anos. Aliás, acho que sempre tive, desde que pelo menos me conheço de forma mais consciente, sempre tive este apelo por tentar perceber um bocadinho melhor. De forma mais prática, ou seja, a trabalhar e a desenvolver o trabalho nesta área. Desde 2000, cerca de 24 anos, neste caso já. E então ainda estava a tempo inteiro na área corporativa, ou seja, a minha área de formação é informática de gestão, ou seja, uma área muito pragmática, muito racional. O mundo corporativo é assim, não é? Porque na realidade é resultados, na maior parte das vezes. E houve alguma coisa que começou a deixar de fazer sentido da forma como estava a acontecer. E então comecei a procurar várias ferramentas, acima de tudo, não para estar e fazer com outras pessoas, mas para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E comecei por procurar a meditação, eu já lia algo, bastante antes disso também, e então comecei a tentar pôr, entre aspas, a mão na massa de uma forma um bocadinho mais prática. E então a meditação, o Reiki, comecei a desenvolver mais esse aspecto, e depois, lá está, ao longo dos anos fui aprofundando com outras temáticas, com numerologia, com constelações, práticas ligadas ao xamanismo também, enfim, fui desenvolvendo a parte da PNL, e acabei por ir conjugando ambas as áreas. Então, fazendo um caminho paralelo com a área mais pragmática da gestão no meio corporativo e a área mais holística no trabalho com as pessoas de uma forma mais direta e um bocadinho mais na área mais humana, digamos assim. E pronto, e Uhum. fui percorrendo estes dois caminhos em paralelo um com o outro e muitas vezes misturando os dois, que acaba por Sim, me fazer também sentido. sim, agora consigo perceber a numerologia, não é? Sim. Porque de facto é essa fusão entre esse teu outro mundo, não é? E trazer a parte dos números para cifrar, no fundo, não é? O humano também. E é muito Sim, interessante, não é? isto. Fazer tudo isso. Sim, deu-me aqui uma visão diferente também, desta parte mais quantitativa dos números. E então comecei a olhar para esta parte mais qualitativa, ou seja, do significado dos números, o que é que estava por trás disso, as mensagens simbólicas que isso trazia, e na realidade nós conseguimos compreender não só esta parte que aparentemente é mais pragmática e mais nua e crua, não é? Da parte financeira, de uma outra forma. Porque na realidade as pessoas, para além de serem um código numérico, também têm uma questão emocional e isso consegue-se depois ir traduzindo. E isso acabou por me suscitar muito interesse e acabei por então integrar e hoje em dia trabalho na área corporativa também usando Uhum, estas ferramentas. uhum. Ou seja, dá 24 anos, é isso? Quatro, sim, por aí. vinte e Quando quatro comecei anos a. para cá,
houve este bichinho, esta coisa de querer Uhum. descobrir todas essas. Tudo no fundo nós começamos, não é? Quando Uhum. começamos o reiki, os números, né? Ver os números iguais, começamos a perceber que há algo mais que precisamos, se calhar, Uhum. entender para nos sentirmos mais cheios de alguma coisa, não é? Que no fundo não sabemos bem o que é. Há 24 anos, isso é, poxa, uma vida, mais de metade de uma vida, não? E naquela altura, lá está, era difícil porque hoje em dia temos a internet e temos o conhecimento, sendo que ele é importante que seja filtrado também de alguma forma, mas temos o Uhum, conhecimento na ponta dos dedos. E na altura não, havia livros, havia as bibliotecas, havia a boca a boca, uhum, então o estudo era muito feito por aí, era mais sim. difícil e então as coisas Uhum. não eram tão simples, mas Ok. tinha E outros. quando é que deu aquela volta, aquele assumir mesmo de um lugar, do lugar de facilitador? Ou seja, no fundo desses 24 anos, não começaste para ti, não é? E depois houve Sim, um há momento em que cerca. tu. Foram 2 anos ali dessa passagem, porque eu trabalhava de uma forma muito intensa nesta área corporativa e pela exigência do trabalho que eu tinha, o ritmo alucinante, pelo stress associado, eu comecei, lá está, perto ali de 2000, a começar a procurar soluções para este meu desequilíbrio. Estive à beira de um burnout na altura, e então comecei a integrar na minha vida estas práticas da meditação, do Reiki e de uma forma muito rápida, porque quando não existe nada, qualquer coisa de repente é Sim. uau, não é? Com a prática da meditação e do Reiki, comecei a reconquistar esse equilíbrio. E obviamente, quanto mais praticava, quanto mais desenvolvia, mais curiosidade ia tendo, um bocadinho aquela filosofia do quanto mais sabes, percebes que não sabes nada. E então isso foi sendo uma automotivação, o que me levou a desenvolver depois outros conhecimentos, como a numerologia, a astrologia, a programação neurolinguística, as constelações, a hipnoterapia, que também fiz, e depois estudos das práticas xamânicas. Um, e foi-me dando, na minha perspectiva, uma perspectiva mais de cima. Não sei se entendes o que eu quero dizer, que Uhum. é começares a ver as várias ligações que tudo tem e perceber, epá, realmente nós não sabemos nada e andamos nesta Matrix, quase em como é que se diz? Ou seja, Em modo automático, quase, modo nem sem automático, entender. sim. E foi quando comecei também a desenvolver a parte do desenvolvimento do masculino. E começou por uma necessidade pessoal de autoconhecimento. E na altura Uhum. procurava, não havia assim grande coisa, havia muito poucas pessoas a desenvolver esta área. E isto para mim foi uma pedra fundamental, que é este desenvolvimento do masculino, no sentido da energia masculina. O que é isto, energia masculina e energia feminina? O que é isto de energia masculina dentro de um género masculino e dentro de um género feminino, que são coisas diferentes e que muitas vezes nós confundimos, não é? Uhum. O que é que são isto de polaridades? Como é que isto se revela depois no comportamento humano, nas ações que eu próprio tinha na minha vida e muitas delas que nem sequer tinha consciência, na razão por trás de cada uma delas, na ancestralidade que está associada a isso, enfim. Para melhorar, e mudarmos, primeiro, pelo menos na minha perspectiva, temos que compreender. E como eu acho que ainda não saí da idade dos porquês, andamos nesta busca. Somos. Eu sinto que há aqui um shift que está a mudar um pouco. Pelas pessoas Uhum, que eu tenho partilhado isto e que tenho falado, que é nós andamos durante os últimos anos em busca, em busca, em uhum, busca, muito em busca, não é? E eu sinto que muitas vezes quando buscamos muito até saímos dos nossos lugares, não é? isso. Uhum, E que estamos aqui, está aqui qualquer shift a mudar que ainda não sabemos muito bem, que é aquela coisa de já chega de buscar, não é? uhum, Agora é afinar e tomar a responsabilidade daquilo que já fomos buscar, não é? E trazer ah, tudo aquilo que já temos dentro de nós, porque estamos num tempo de maturação. Eu sinto que estamos aqui num lugar de maturação, tudo isto que já fizemos, que já percorremos, que já estudamos, que já olhámos para nós, também nos está a ser pedido para
vir buscar mais leveza e alegria neste processo da busca, não é? Uhum, Porque depois começa uhum, a ficar sem quase que dúvida. lamber as feridas e andar aqui sempre na mesma coisa, não é? É Não sei porque se partilhas do este, mesmo. sim, porque este espaço de estar centrado, é preciso, primeiro para conseguir ter perspectiva, é preciso parar. E se nós Uhum, não paramos, não temos perspectiva, ou seja, perdemos essa perspectiva. E é preciso este abrandar, este parar e ter a coragem de o fazer, porque isto vão despoltar uma série de gatilhos também, e eu tenho percebido isso no trabalho com outras pessoas. Só quando as pessoas realmente param é que começam a perceber a dificuldade que tinham em parar. Porque antes de pararmos, digo, ok, eu posso parar, não preciso, mas se eu quiser posso. Mas quando eu realmente faço esse movimento, percebo que aquilo não é assim tão simples. E então é aquilo que tu dizes, que é que quando eu chego a esse centro, eu começo a olhar para mim, no sentido de não só perceber o que é as dificuldades que trago, mas acima de tudo, o conhecimento que eu não tinha percebido e não tinha consciência, e só tenho consciência dele quando começa a abrandar e quando me começa a escutar. E essa acho que é uma das grandes chaves, pelo menos foi para mim, que é uhum, quando abrandamos, começamos a escutar-nos e começamos a ouvir aquela voz que lá está dentro, porque nós trazemos muitos dentro de nós somos muitos, não é? E que traz uma série de sabedoria interna. E uhum, isso, inclusive, é estudado até pela psicologia, que é estas tais partes e o trabalho de partes que se fazem, na realidade, são exatamente essas partes de nós, mas que trazem um conhecimento, uma memória, uma sabedoria, que nós, quando lhes damos espaço e entramos neste silêncio, permitimos que elas depois também possam dar-nos o seu contributo. E é um contributo precioso, porque é um contributo que vem de eras. Não é? E então, esse centro é fundamental. total, total. Olha, e tu sentes que o novo humano, de alguma forma, está conectado ao velho humano e essa parte não só da ancestralidade, mas também do xamanismo, aquilo que foi muito perdido e que tem vindo a ser resgatado? Acho. Acho que é importante desmistificar, e isto não é só no xamanismo, mas numa série de outras áreas, porque Uhum, muitas vezes a questão holística o que traz é muito esta mistificação, e isso depois, aqui por trás de uma série de outras coisas que acho que nem sequer são benéficas, que é deturpar uma série de coisas, e depois, obviamente, há muita gente a fazer um trabalho excelente, mas muita gente também a fazer um trabalho de forma inconsciente, sem honrar e trazer essa responsabilidade. E isso acaba por, esta mistificação não ajuda. Então, para mim, esta compreensão ajuda nesta desmistificação e trazer leveza, trazer simplicidade. E hoje em dia, por exemplo, nós ouvimos falar imenso de xamanismo. E há uma parte que é importante e que eu passo nas formações que dou, quando falo de xamanismo, que é, lá está, desmistificando isso e perceber que existem vários caminhos, mas que todos eles são um também, têm linguagens diferentes. E então hoje em dia olhamos para o xamanismo muito pela tradição ameríndia, que é aquela tradição do caminho vermelho, e que dizemos, ok, isto é que é xamanismo, que é o xamanismo norte-americano ou sul-americano, mas na verdade, o xamanismo nasceu na Sibéria, é uma coisa muito, muito transversal a todo o planeta. Tem xamanismo em África, tem xamanismo na Europa. Nós temos um xamanismo sim, celto-ibérico brutal, pois com uma temos. sabedoria e com uma riqueza brutal, e que muitas vezes as pessoas nem sequer conhecem. Pois Tens não. o xamanismo mais da parte oriental também. Tens o xamanismo, lá está, do caminho vermelho, da parte das Américas. E tudo isso é xamanismo, mas acima de tudo, xamanismo é natureza, é simplicidade, é alegria, é riso, é vida. Esta leveza é xamanismo. Sim. É a forma como nós nos ligamos de forma simples e respeitamos a natureza. Isso é xamanismo. Não adianta nós estarmos shanti com cocares na cabeça e depois, se for preciso, nem sequer reciclagem fazemos. Isso não é xamanismo. Entendes? Ou Uhum, seja, e para mim esta desmistificação, esta simplicidade é fundamental porque acho que essa mudança do novo humano vem através de uma chave fundamental, que é o conhecimento. E o conhecimento traz a diferença. Eu não consigo fazer nada, não é questão de eu tenho que buscar para saber tudo. Isso não existe. Mas é importante perceber porque é que eu faço aquilo que faço. E isso implica autoconhecimento, implica eu perceber porque é que eu tenho determinado tipo de atitudes, porque é que eu tenho determinado tipo de chamamento e porque é que eu faço aquilo que faço nos comportamentos que tenho com as outras pessoas e com o mundo que me rodeia. E isto também é xamanismo. uhum.
Então é um bocadinho desmistificar esse processo. Por isso, sim, respondendo à tua pergunta, isso é importante haver esse conhecimento, é importante ir a esta ancestralidade, mas trazer esse conhecimento que esses xamãs tinham, no sentido em que tudo à nossa volta é vida e tudo à nossa volta fala connosco. Desde aquilo que nós achamos que é inanimado, como uma pedra, como uma árvore, como a energia da outra pessoa que me traz uma aprendizagem e é um mestre para mim. E isso, para mim, é uma forma de estar, e isso é xamanismo também. Por isso, xamanismo é, na realidade, a ligação à natureza, é o todo. É esta malha que Uhum. se interliga. Sim, a ligação também à grande mãe, não é? Porque eu sinto que nós durante muitos milhares de anos estivemos conectados sempre muito ao grande pai, não é? E Uhum, que é necessário este equilíbrio, não é? De agora lembrarmos, ok, também temos aqui a grande mãe e que nos esquecemos uhum, dela e andamos aqui a fazer atrocidades a ela e que agora ela está a trazer tudo ao de cima, não é? Daquilo que nós andámos a fazer com ela, não é? Então é de facto, voltamos novamente ao feminino e ao masculino. E é interessante, porque eu quando te uhum. conheci, tu estavas muito ligado ao sagrado masculino. Queres-nos falar mais sobre esse masculino? O que é que tu aprendeste nessa fase onde estavas a trabalhar mais com homens? Porquê que já não trabalhas tanto com homens? Agora Uhum. estás a abrir os retiros para mulheres também, fazes os retiros mistos. Como é que foi Uhum. para ti essa mudança? Já vinhas a ter retiros mistos, iniciaste nos homens? Como é que foi tudo isso? Partilha-nos que eu tenho esta curiosidade. Sim, olha, então, contextualizando a questão da energia masculina, eu comecei a fazer esse estudo e esse trabalho por uma necessidade, não é? Ou seja, de eu me compreender melhor e perceber, inclusive, por causa de algumas necessidades que eu tinha, não só no meu relacionamento, mas na minha forma também de me sentir, ou seja, porque depois comecei a estudar a parte das constelações e esta questão da ancestralidade, da ligação ao pai, a importância que isso trazia. Comecei a estudar um bocadinho mais e comecei efetivamente a fazer esse trabalho do masculino, ou seja, pelo estudo que tinha feito comigo e para mim, e no objetivo não era ensinar ninguém a ser homem, porque isso todos nós já somos. O objetivo era partilhar aquilo que eu fui nestes questionamentos internos que ia tendo com outros homens, porque eu percebi que isso era uma necessidade de grande parte dos homens. E então o que eu fiz foi criar círculos, no sentido em que vamos lá falar todos acerca disso, vamos trazer as vossas perspectivas num espaço seguro. E quando digo espaço seguro, é no sentido em que todos podemos partilhar e sentir que estamos a ser compreendidos, escutados, vistos, que era uma das questões e das dificuldades que o masculino, ou melhor, o género masculino, com esta energia masculina e muitas vezes em desequilíbrio, tinha, que é eu não sou visto, eu não sou escutado. Um, e isso acaba por ser depois transversal também à energia feminina, mas depois já lá iremos. Mas neste masculino, eu comecei a perceber que havia muito esta necessidade de falar, de se expressar e de haver o acolhimento do outro lado, haver essa escuta e haver troca. Porque, quer se queira, quer não, e isto depois em partilha com vários homens, fomos percebendo isso, as temáticas de conversa que há em grupos masculinos, em grupos de homens, muitas vezes são demasiado superficiais e são muito no sentido de eu quero ser aceito, eu quero ser valorizado, eu quero ser visto, e muito em relação às relações, aos carros, ao futebol. Obviamente que estou a generalizar e estou a fazer aqui um arquétipo, mas de forma generalista é isto que acontece. Porquê? Porque eu quero ser visto como alguém que traz esta ação, este poder, esta força. Pronto. E falar sobre emoções, falar sobre dores, falar sobre fragilidades que não são fraquezas, nem sempre é fácil. E percebemos que, na realidade, é preciso ter muita coragem para falar e abrir espaço para falar sobre estes temas. E Uhum. então começámos, num apoio mútuo, a desenvolver este trabalho. E comecei então a fazer esse trabalho com outros homens, em coisas tão simples quanto ir para um círculo de homens no meio da natureza e todos nos predispormos a vir ao centro e a falar a nossa verdade, ou estarmos todos a dançar e estarmos todos a olhar uns para os outros. E abrir espaço para esta Uau. vulnerabilidade era intenso. E criava-se Uhum. aqui elos de relação e de ligação. E percebemos que, na realidade, isto também era importante e fazia falta. E então abrir espaço para esta vulnerabilidade é abrir espaço depois também para o mundo, porque é exatamente isto que o masculino vem fazer.
é ir para o mundo. E por isso é que temos o símbolo do masculino, é um círculo com uma seta a apontar para fora, não é? Porque eu saio da tribo, que é o círculo, e vou para o mundo, vou explorar, trago esta ação para fora. E tanto que a mulher depois é a cruz para baixo do símbolo, que é eu cuido, eu suporto Uhum. este círculo, esta tribo. E o homem precisava de ter confiança, esta força, porque apesar de termos um patriarcado muito instituído socialmente e culturalmente, principalmente uma questão religiosa também, nesta zona do Ocidente, porque trazemos essa cultura desta Igreja Católica muito patriarcal, de domínio, e percebo o contexto, percebo a origem, só que já não há necessidade dessa Uhum. estrutura. E aquilo que o patriarcado trouxe, na minha perspectiva, foi uma castração brutal do masculino, porque na realidade colocou-os num lugar de, de alguma forma, submissão, aparentemente de domínio, mas de Tal e submissão. qual, Percebes? tal e E qual isto, aquilo quando que eu começas a sinto. desconstruir, na Uhum. realidade, o patriarcado veio tirar o poder do masculino, não o contrário. E então, isto nota-se onde? Na relação depois com o feminino. Obviamente estamos aqui a trabalhar em polaridades, não estamos aqui a falar de géneros, porque depois, obviamente, temos toda uma série de questões no que diz respeito à sexualidade, porque tens casais homossexuais, tens casais heterossexuais, ou seja, há aqui uma série depois de panóplias, mas estamos a falar de energia masculina e energia feminina. Qualquer um dos géneros pode ter. E que tenha em equilíbrio é esse o objetivo. E que depois essas polaridades se vão casando numa dança, não é? E então, esta parte de quando nós nos relacionamos, ou seja, a energia masculina ao relacionar com a energia feminina, percebemos exatamente essa fragilidade. Porque quando existe depois essa conexão, percebemos que não existe a entrega, não existe confiança, não existe suporte. Porquê? Porque eu estou à espera de uma mãe, na realidade. Uhum. E eu coloco numa posição de filho. Porquê? Porque eu não tenho que assumir o papel por nada, porque existe algo maior e por isso é que nós temos estruturas no que diz respeito depois à parte empresarial, em que as pessoas se encaixam porque existe um pai que providencia algo maior, mas que ninguém sabe quem é. Existe um arquétipo. E a energia masculina, enquanto identidade, enquanto indivíduo, coloca-se muitas vezes nessa submissão de eu não tenho que tomar aqui o papel ativo de eu vou resolver, saindo deste papel de submissão desta estrutura maior, que alguém controla, alguém manipula, e isto nas relações depois vê-se muito, que é, as mulheres vêm para cuidar, porque assumem esse papel também sistemicamente, e os homens Uhum. vêm quase para serem cuidados, porque sendo homem não tem que fazer, teoricamente, o mesmo papel da mulher. Mas isto é Uhum. tirar um poder brutal, porque eu tiro depois a capacidade de liderança, Sim, entende? Não sei se te total. faz sentido. Total, sabes? E o meu grande estudo a nível sistémico e religioso tem sido esse papel, vem, inclusive, é muito incutido a nível inconsciente entre Jesus e Mãe Maria, Uhum. Isso mesmo. sabes? Que é, a Maria é a sua mãe, que é virgem, Uhum. e ele está sempre vinculado à sua mãe. Então ele cresce sempre com a ideia de que tem a mãe sempre ao seu lado. E no fundo não foi aquilo que aconteceu. Bom, mas isso já era outra grande Uhum. história, não é? Mas esse Em- arquétipo é exemplo disso, sem dúvida. sim, eu sinto que vem muito daí, tá? Nesse inconsciente, mesmo que nós não tenhamos acesso à religião, que os nossos pais não sejam religiosos, mas está no coletivo. Uhum. E eu sinto que esse arquétipo de Jesus com a Virgem Maria ao lado tem essa grande força sistemicamente para aquilo que está a acontecer entre o feminino e o masculino hoje. Uhum. Sinto que é muito presente. Não E, sei se e estás a se essa ver. relação, percebo, e se essa relação interna, ou seja, se esse processo interno de o aceitar e acolher o teu feminino enquanto género masculino não estiver curado, tu não dás aquilo que não tens. E aqui Sim. o autoconhecimento é fundamental. E tu exiges entrega a 100%, mas não estás disposto a dar a entrega a 100%. Isso não é coerente, isso não é justo. Uhum, Tu exiges que a pessoa esteja ali a 100% para ti, mas tu não és capaz de dar o mesmo retorno. Então onde é que entra aqui o equilíbrio? E isso não é coerente. Tu não podes pedir uma coisa que tu não estás disposto a dar. E essa uhum, cura desse masculino precisa de partir desse lugar de eu sinto-me confiante e seguro em mim para poder estar depois para o outro.
não é? E conhecer aquilo que nós somos, se não conhecermos, isso vai limitar essa entrega. E vai limitar, inclusive, a relação que nós temos entre o meu feminino interno e o meu masculino interno. E, obviamente, depois podemos aqui ligar pontos, que é que parte é que rejeitas ou que parte é que aceitas em ti, que são em representações internas do teu passado. Mas todos temos estas energias duais em nós. E de que forma é que eu exerço, e de que forma é que saudável e equilibrada é que eu exerço o meu masculino, no dia a dia, nos pequenos comportamentos, e isso é visível. E de que forma é que eu exerço o meu feminino, de que forma é que eu acolho, de que forma é que eu sou um suporte, um pilar de segurança, e de que forma é que eu também sei dizer, olha, desculpa, é verdade, eu estou aqui para ti, diz-me o que tu precisas. E Uhum. este equilíbrio é fundamental. E isto não é fraqueza, isto é vulnerabilidade e é fragilidade, e é preciso ter muita coragem para o fazer. Sim. Sim. O que eu sinto é que nós, como humanos, achamos que o facto de que a vulnerabilidade é perigoso, não Uhum, é? É como se fôssemos nos despir e que utilizassem essa nudez para fazerem algo com ela, não é? Porque no fundo, lá atrás, e vê-se muito isto, é alguém ser vulnerável e há pessoas que por vezes, lá está, isto é também sabermos com quem devemos de ser vulneráveis, não é? Porque há pessoas que claro. se apoderam dessa vulnerabilidade para poder então manusear, não é? E fazer com que a pessoa siga uma direção que se calhar não é destinada para ela, não é? Uhum, Um, e estás a chegar a um ponto que eu sinto que é fundamental e que está cada vez mais conectado ao meu trabalho. Eu sei que eu tenho vindo a falar sobre vendas, não é? E eu sinto que está muito ligada à energia vital, não é? A nossa energia sexual e que tem a ver realmente com estas danças. Porque eu sinto que há muitas pessoas a quererem colocar a sua missão no mundo e a sua maior dificuldade tem a ver com este movimento, o movimento da venda, não uhum, é? E que está muito ligado a estas duas energias. E para além destas duas energias, deste lugar de abertura, de receber, de vulnerabilidade e de nós também, como facilitadores, hum, sabemos muito bem que estamos a tocar numa alma humana e que temos uma certa responsabilidade perante as suas vulnerabilidades, não é? Então, aqui já pegámos em várias coisas, não é? Tanto nos uhum, relacionamentos, como realmente neste lugar que nós ocupamos como pessoas que de alguma forma só. O que eu acho que como facilitadores o que nós fazemos é mesmo darmos à pessoa a possibilidade dela olhar para algo seu, não é? Ela só uhum. olhar, não é? E depois só ela sabe o que pode fazer com isso, não é? Só ela tem esse poder nas suas mãos, no Mas fundo. este é fundamental, e esse trabalho eu tenho tentado fazer no sítio onde é menos, onde as pessoas menos esperam, que é nas empresas. Então, pegando neste aspecto, por exemplo, e pegando numa linguagem que é um bocadinho mais masculina, no sentido em que é mais prática e mais pragmática, que é a numerologia, e através dessa linguagem mostrar às pessoas que o facto de eu não desenvolver este autoconhecimento e estes aspectos, por exemplo, agora que estávamos a falar desta dualidade, polaridades de masculino e feminino, o facto de eu nem sequer ter consciência disso faz com que isso, inclusive, condicione versus o sucesso que eu poderia ter num âmbito profissional. Porque o feminino sente, e este sentir é fundamental, e o masculino expressa. Mas Uhum. eu preciso, enquanto ser humano, ter estas duas polaridades. O Sim, masculino é a expressão do sentir, que vem de um feminino. E na mulher, este feminino ferido vai resultar num masculino agressivo. Ou seja, no género feminino, então, este feminino ferido por várias coisas, inclusive familiares, mas não só, vai resultar numa expressão de masculino ferido. Por isso é que tens mulheres, muitas vezes, autoritárias e que querem sobrepor poder. E este propósito está muito ligado às nossas dores. Então, e aqui já falámos um bocadinho da questão do patriarcado, mas na realidade o patriarcado é a expressão da psicologia da criança e não representa, em potência, a essência masculina. O patriarcado é baseado no medo, naquele total. medo da criança de não ser aceito e reconhecido.
Então, e aquilo que eu às vezes desenvolvia também nos retiros com outros homens é homens com medo em assumir os seus sentimentos, são crianças a fingir ser homens, porque ainda não fizeram aquela passagem para a masculinidade madura e equilibrada. Uhum, E isso muitas vezes tem que se trabalhar com uma linguagem diferente. E muitas vezes eu chego lá pela numerologia, mas não só. Mas é uhum, importante perceber que às vezes há um fecho por medo, por parte dos homens, não só, mas no meu trabalho em particular com os homens, há um medo e então é preciso ir falando com cuidado no sentido de abrir espaço, a coisa faça sentido, haver uma aceitação para depois então mostrar um resultado. E o masculino trabalha muito com isto, com este resultado, não é? Ok, eu uhum, faço, mas o que é que eu vou ter como consequência disso? Olha, vais ter esta consciência, vai ser assim, vai. Então, muitas vezes confundimos esta masculinidade infantil com comportamentos de controladores, de força do homem no sentido de ser protetor ou defensor, de eu tenho que proteger a minha companheira, como se fossem a verdadeira força e a verdadeira masculinidade. E não são, pelo menos na minha perspectiva. uhum, E então, na realidade, o que isso demonstra é uma extrema vulnerabilidade, e a vulnerabilidade do menino ferido. Então, num menino ferido, tu não vais lá para dar açoites, tu vais lá com cuidado, com acolhimento, com o tal feminino saudável que pode vir da parte de um género masculino. E isso acho que é o caminho. Porque o caminho é através uhum, do amor, não através da agressão. Senão vamos estar a protelar a mesma coisa, como por exemplo, hoje em dia vemos muitas vezes trabalho no feminino e do feminino baseado no agora as mulheres é que vão ser empoderadas e vamos fazer isto. Não é o que isto é outra polaridade daquilo que nós não queremos. uhum. Não é? Aí é estar realmente num lugar masculino, não é? Claro. Ao fazê-lo, não é? Ao colocar a bandeira do femininismo e que agora a cura do planeta vai ser através só do feminino, hum, é estar num lugar masculino, a fazer exatamente a mesma Uhum. coisa que tem vindo Fazer a o mesmo. acontecer, não Isso. é? Mas de Exatamente. outra maneira, de uma maneira mais shanty-shanty, não é? Como se diz. Isso mesmo. Sim, olha, falaste aí dos ritos, das passagens, não é? Das Uhum. passagens desse menino para esse homem. Sentes que há alguma coisa em particular, hum, que faz essa diferença nessas passagens? Se sim, e depois fazeres essa conexão, de fizer sentido, às empresas. Se há também essa Uhum. possibilidade, não é? Ou seja, nós vemos mais estes ritos no sagrado masculino, e fazeres essa conexão, se houver para ti, relacionada às empresas, àquilo que tu tens Uhum. feito. Até porque eu tenho feito algum trabalho com empresas, mas lá está, com as vestes da numerologia e faço workshops para empresas e com empresas, misturando aqui quase um team building com a numerologia. Porquê? Porque a numerologia traz-te aqui arquétipos, traz-te identificação de características nas pessoas e traz-te, através do padrão, uma sugestão de tens mais esta energia, tens uma predisposição a desenvolver mais aquela, características e capacidades e competências que tu trazes são estas. E muitas vezes também polaridades. Tens tendência a manifestar aqui mais uma energia masculina, de ação, de direção. Ou tens uma tendência a manifestar uma direção mais de acolher, de suporte, estar aqui no back-office, que é tão válida como a outra, mas são formas de estar. E trazendo isso, independentemente do género, podemos fazer aqui a ligação, inclusive, às funções que cada pessoa tem na empresa e como é que isto se casa e se pode trazer aqui um outro resultado. E isto é aquilo que se faz, por exemplo, em team buildings, este é um dos objetivos principais. Não é? Agora, pegando aquilo que estavas a dizer na parte das iniciações, sim, porque na realidade o que é um processo de iniciação? É quase como se fosse alguém que passa um legado a outra pessoa. Não é? É a transferência de um legado. Por exemplo, ainda este fim de semana passou, eu estive em Tomar, estive com o meu filho mais novo e dei-lhe um anel que eu trazia. Porquê? Porque o anel, entretanto, também já estava apertado e tudo mais. Só que a forma como eu fiz não foi só dizer, olha, o anel está-me apertado, toma. Toma porque eu já não o uso. Poderia fazer a coisa de uma forma diferente. Olha, este anel era meu, tem este significado, tem esta simbologia,
ajuda-me, porque tem este significado, ajuda-me a estar de uma determinada forma, eu quero passar-te e quero-te dar este anel, para que tu dês continuidade, e que percebas e que recebas estes dons, digamos assim, estas características. Aquilo é uma âncora. Em termos psicológicos, é uma âncora que lhe vai trazer esta memória. E o impacto que aquilo teve foi brutal. Isto é uma iniciação. De uma forma Uhum, simples, num comportamento simples. Uma iniciação, para mim, pode ser vista como se eu conheço as características de alguém que faz parte da minha equipa, chegar ao pé daquela pessoa e dizer, a pessoa dizer, pá, eu gostava de fazer isto assim. Ok, então faz, eu confio em ti e estou aqui para aquilo que tu precisares. Isto é energia masculina também, numa empresa, mas de uma forma de suporte. E isto é uma uhum, iniciação de alguma forma. Que é, uau, ele deu-me este cetro de força para eu fazer da minha maneira e eu sei que se eu precisar de alguma coisa eu posso ir contar com ele. uhum, Isto, de alguma forma, é iniciático. Claro que depois, obviamente, podemos ir para um processo mais ritualístico, iniciático, como nós muitas vezes estamos habituados a entender. Mas estes pequenos comportamentos são iniciáticos. E se nós conseguimos compreender o que está por trás disso, a intenção com que o fazemos, e se o fizermos de uma forma consciente, isto são rituais iniciáticos que eu posso fazê-los diariamente, mas com uma potência, uhum, que tem um impacto depois no trabalho do dia a dia imenso, desde que nós tenhamos consciência daquilo que estamos a fazer. uhum. Há agora só partilhando de forma, porque acho que é giro, uma frase ou uma ideia de António Cortella, de Mário Cortella, assim é que é. Já ouviste falar? Sim. E que lhe perguntaram, como é que ele gostaria de ser lembrado no seu 70º aniversário. Qual é o legado que ele gostaria? Ele respondia, acho que é isto, tentando, não me recordo, ao certo, que é, eu gostaria de fazer falta. Não é? E então a pergunta é esta: se tu não existisses, ou seja, se deixasses de estar agora onde estás, que falta farias? Qual Uhum. era a falta que tu trazias? Há pessoas que nos fazem falta quando não estão. Claro que depois há aquelas pessoas que nos dão uma alegria imensa por não estarem, não é? Pois. E que nos dão aquele agradável prazer da sua ausência. Mas, quando alguém se lembrar de ti, o deixar cair uma lágrima de alegria, uma Uhum, gargalhada, um sorriso, quando te lembras de alguém que esboças aquele sorriso, isso é fazer falta, não é? E tu continuas viva ao fazer isso. E isso é deixar um legado. E isso para mim é ritualístico. Isso é iniciático, sim, sim. não é? Na simplicidade, não em Na algo feito simplicidade. grande, não é? Isso. E isso tem um Porque impacto e nós, as pessoas nós temos muito recordam-se. esta ideia, não é? Que para deixar um legado é necessário fazer uma coisa megalómana, não é? E está aqui nestas pequenas coisas, como esta passagem deste anel para o teu filho, não é? E nós muitas vezes esquecemos, não é? Nós estamos neste mundo do desenvolvimento humano e esquecemos-nos muito da nossa casa, dos nossos filhos, por vezes, não Uhum. é? Que são os nossos maiores mestres. E que estão ali ao nosso lado todos E os que são os dias, maiores recursos de desenvolvimento humano, sem não dúvida. é? E que estão ali disponíveis para nós aprendermos muito sobre nós. Eles vêm muito com essa potência mesmo de nós nos conhecermos muito a nós mesmos através deles. Ok, olha, e estava aqui ainda sobre este tema que tu trouxeste, do masculino, voltando aqui a ele. Uhum. Eu acredito que existam essas passagens, essas iniciações, esses ritos, que de alguma forma se perderam, não é? E que agora nós estamos Uhum. novamente a resgatar isso. O que é que tu achas, aqui em relação ao homem, e em relação à mulher? O que é que falta, para nós realmente sairmos desta menina ou deste menino para a mulher e para o homem? Pegando naquilo que tu, não, respondendo agora a uma pergunta que tu me fizeste e que eu não te respondi, que é o porquê é que eu deixei de fazer da forma como fazia os dinâmicas no masculino e comecei a fazer os retiros também com um processo misto, ou seja, com Hum, homens e mulheres em conjunto. Aquilo que eu sinto que tem faltado, apesar de eu achar que é importante na mesma trabalhar o masculino e o feminino em espaços diferentes, em momentos diferentes, mas é muito importante fazer esta ligação e esta conjugação. Acho que, respondendo-te agora, é olhar nos olhos, é olhar, é perceber o que é que do outro lado estão a dizer.
Não só aquilo que estão a dizer, mas aquilo que está por detrás daquilo que estão a dizer. É Uhum, comunicar, e a comunicação é fundamental. E muitas vezes não há uma comunicação transparente. Seja por medo, obviamente, depois podemos aqui trabalhar o que é que está na origem de não haver essa comunicação, mas esta comunicação de alma, entendes? Ou seja, o conseguir estar a olhar para o outro e dizer, olha, eu não achei que fizeste correto porque em mim causou esta dor, não é dizer que tu estás-me a provocar a dor, não, aquilo que tu disseste provocou-me esta dor, e de onde é que isso vem? Não foste tu a pessoa culpada, vamos colocar as coisas assim, por me estar a provocar essa dor. Aquilo que tu me estás a dizer está-me a provocar esta dor. Agora, quando muito posso perceber é se estás a fazer isso de forma intencional ou não. Mas, e em que ponto é que isso está a tocar e a ver esta clareza? Isto está-me a uhum, doer. E o que é que nós podemos fazer por isso? E esta comunicação e estar em partilha entre homens e mulheres, acho que é a peça-chave, que é o conseguir falar acerca das coisas de forma clara. E aquilo que eu tenho percebido muitas vezes nos retiros é que, e isso é natural, mas é trabalhável também, é que as mulheres que estiverem num grupo de mulheres estão de uma determinada forma, e não é só aquilo que dizem, mas é a forma como estão. Os homens que estiverem num grupo de homens estão de uma determinada forma, e se estivermos em conjunto, estamos de outra. E isto também tem uma origem, tem uma razão de ser, porque depois entra, lá está, a tal criança, tanto em homens como em mulheres, que é ativada, que eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado, eu quero ser suportado, eu quero ser protegido, enfim, há aqui mil e uma coisas por trás disso, não é? Mas o conseguirmos estar como somos, mas em partilha, isso para mim é que é a base deste trabalho e deste desenvolvimento. uhum, uhum. Eu acho que é o que nos falta mesmo muito, e é nós fazemos, lá está, aquela coisa de acharmos que o outro vai ter uma tal reação, idealizarmos as coisas, e que tem tudo a ver connosco, não é? Ou seja, tem tudo a ver com os nossos mundos e lá está. Aí vem e bate novamente a vulnerabilidade, não é? Esta coisa de Certo? termos consciência também de onde vem, não é? Aquilo que está a chegar, ou seja, de qual é o lugar dentro de mim que está a chegar isto Uhum. e é referente ao quê? Né? O que Sim, é que ele, o que é que ele me diz, o que é que ele me fala? Porque há sempre estes movimentos que são necessários para nós termos percepções que ainda não temos, não é? porque Em essa relação. comunicação sem dúvida, e essa comunicação é fundamental, porquê? Porque eu sei o que é estar de um lugar de um género masculino, mas não sei o que é estar do lugar de um género feminino, a menos que me digam e expliquem, dentro daquilo que eu consigo compreender, porque eu não vivencio as vossas dores, da mesma Uhum, forma que vocês não vivenciam as minhas dores. E então, esta necessidade, porque a psicologia da criança é muito caracterizada numa luta pelo domínio, por isso é que nós vemos o crescimento das crianças daqueles desafios, daquelas lutas, não é? A psicologia do homem é o oposto. A psicologia do homem é criativa, é estimulante, traz calma, traz compaixão, traz clareza, traz visão, traz criatividade, traz esta ação, mas de uma forma equilibrada. É quase como se fosse uma força silenciosa. Não sei se entendes aquilo que eu quero dizer. Então, se eu nasço num género masculino, eu venho aprender a desenvolver essa masculinidade. E a mulher vem aprender a desenvolver a sua força feminina, por outro lado. E uhum, então eu preciso de melhorar e para mudar, lá está, voltamos à questão do conhecimento, eu preciso de compreender. E não é no sentido de estar numa busca de alguma coisa, é eu consigo estar em vulnerabilidade e estar disponível para escutar, não estar só à espera que o outro pare de falar para começar a dizer as minhas dores. E isto traz a necessidade da cura pela ancestralidade. Nós trazemos imensa bagagem, não é? E é importante aceitar, é importante honrar para podermos transmutar. Porque senão, se eu só estou a rejeitar, quer dizer, isso não me leva a lado nenhum. é mesmo, é mesmo. Estes chamados círculos, não é? São realmente muito ricos e cada vez mais é na simplicidade onde Uhum. a transformação e a cura acontecem. Eu sinto que é muito por aí. Eu acho que há uns anos atrás começámos com esta coisa de entrar muito no impacto emocional, de trazermos as emoções de uma forma mais explícita, porque era isso que necessitávamos, e que agora está a ser chamado para estes espaços realmente seguros, Uhum. onde há a abertura da vulnerabilidade,
e que onde todos somos iguais e nos olhamos realmente nos olhos, que é muito isto que eu sinto que as pessoas não conseguem, porque tu vais na rua e a maior parte das pessoas que se cruzam contigo, com certeza não conseguem olhar para os teus olhos. Uhum. E eu sinto que nós estamos realmente muito desconectados uns dos outros neste olhar, nesta capacidade de nos vermos além daquilo que os olhos falam, não é? E que dizem. E há Sim, muito este medo. Ou seja, a maior isso. vulnerabilidade do ser humano eu sinto que até é esta, sabes? Que é, vais na rua e a pessoa não consegue olhar para o teu olhar, ou é muito. Eu sinto muito isto comigo, porque eu sou uma pessoa que olho, vou na rua e olho para os olhos das pessoas e gosto de estar em contacto. E as pessoas ficam muito envergonhadas e muito Uhum. fechadas porque têm receio que eu veja algo mais do que aquilo que elas estão a ver. É quase isto. Não sentes Mas isso? entra aí aquilo, sim, sim, porque aí entra aquele aspecto que eu te estava a falar, que é, se tu não estás no teu centro, se não estás confiante de quem és e daquilo que és, esse é uma, porque isso é muito primário também, ativa o nosso cérebro reptiliano, que é olhar nos olhos, que é aquilo que os animais fazem muitas vezes, é quase uma forma de afrontar, de confrontar. E as pessoas olham, no caso dos homens, e vejo muito isso, e há homens que têm este gatilho, se olhares para eles diretamente nos olhos, se não os conheceres, mas estás a olhar para mim porquê? O que é que se passa? O que é que tu queres? Não é? Há muito isto, que é quase, estás-me a ameaçar sem dizer nada, se não, Uhum. só estou a olhar para ti, não é? Entre E homens, as certo? mulheres, entre homens, isso Entre mesmo. homens. E no caso das mulheres, muitas vezes é quase como se sentissem que o homem está a invadir. Mas o gatilho não é de quem está a olhar, é de quem está a sentir. Não é? E é preciso desconstruir isso. E é preciso perceber que sou eu que estou a sentir, não é o outro que me está a fazer sentir. Ele está a ter uma atitude e eu estou a ativar um gatilho em mim. De onde é que isso vem? Então, Uhum. aí entra a parte deste trabalho que, pegando naquilo que estava a dizer, simplificando os rituais. O que é que são rituais? O que é que são os hábitos diários? São rituais que nós temos. Os hábitos que temos no dia a dia, o hábito de meditar, isto é um ritual. Não é? O hábito de fazer determinado tipo de coisas, de exercício, por exemplo, vou-me levantar, vou fazer yoga. Isto é um ritual. Ou seja, isto é a força do ritual que, para a sociedade contemporânea, pode ser traduzida como a força dos hábitos. E isto é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu posso saber imensa coisa, mas o que é que tu aplicas no teu dia a dia? O que é que tu fazes com isso? E temos muita Uhum. gente iluminada, com muito conhecimento, Sim. mas que depois não aplicam de forma coerente aquilo que Uhum. sabem. E quando tu É, não vives esse conhecimento, é apenas mental, não é? é, estás a pegar noutro ponto muito importante mesmo, que é nós achamos, e eu vejo isto, né, pelos títulos, e mesmo quando fazemos a faculdade, e mesmo quando precisamos, né, de alguma coisa para nos agarrar, como por exemplo também as milhares de formações que fazemos dentro destas áreas, e que elas precisam realmente de vir para o corpo, para a Uhum, sabedoria do corpo. E nós adoramos, eu, por exemplo, adoro estudar, né? Adoro estudar sobre muitas coisas e vou pesquisando e vou vendo e vou às bibliotecas e vou vendo livros e tudo mais. Ahm, mas lá está. Muitas vezes eu questiono-me até que ponto é que eu preciso mais de estudar sobre isto, ou sobre o ocultismo, ou sobre o misticismo, não é? Se depois eu não faço nada com isto, ou isso. aquilo que eu faço é para, tipo, dizer àquela pessoa que eu sei sobre isto, não é? Então fico também às tantas nesta dualidade de para que é que eu quero isto? Sabes, Uhum, ultimamente até tenho andado assim um bocado revoltada. Apetece-me estudar sobre os temas, sobre as coisas, mas para que é que eu quero isto para o meu dia a dia, não é? Um, mas eu também vejo muitas pessoas que têm essa sabedoria ao nível do conhecimento do Logos, não é? uhum, Uh, que nós estamos a sair desse lugar. Mesmo, eu sinto muito que nós estamos a sair do lugar da razão, das razões distorcidas, e, ou seja, onde eu queria chegar aqui é como é que nós conseguimos distinguir uma pessoa que traz o seu conhecimento e coloca ele em movimento e traz a sua sabedoria através do conhecimento que depois gera na sua vida, não é? uhum. E aquela pessoa que de facto tem muito conhecimento
sobre muitas coisas e depois utilizo para aquelas pessoas que não têm quase nenhum, mas que no fundo até são os seres mais espirituais e mais puros, estás a ver? Então eu Uhum, sinto que há aqui muita coisa que precisa de ser vista e de ser falada assim de um lugar de muita verdade e que eu vejo muito isto a acontecer. uhum. Não sei se partilhas da mesma opinião. Sim, olha, ao longo da minha experiência em trabalhar com outras pessoas acima de tudo, pegando aqui na questão das relações, nós podemos ir para a simplicidade, por exemplo, dos quatro elementos, em que, e isto eu acabo por aplicar às vezes alguns workshops, que é uma relação saudável consegue estar em equilíbrio se eu tiver os quatro elementos presentes. Isto, mas como assim? Quatro elementos todos nós conhecemos: terra, ar, fogo e água. Não é? Simples. Então, se eu aplicar o conceito dos quatro elementos nesta relação, esta relação consegue estar em equilíbrio. Então, isto leva a que as pessoas se questionem, não é? E percebam, porque muitas vezes nós nem sequer pensamos na simplicidade das coisas que já trazemos. E é aquilo que tu dizias, eu não preciso ir muito longe para dizer, ok, vamos trabalhar as relações com os quatro elementos. É só isto. Por exemplo, pegando a Terra, o que é que a Terra te traz? Traz estabilidade, traz enraizamento. E o que é que tu precisas para desenvolver esta estabilidade e enraizamento? Precisas dedicar mais tempo a ti próprio, ou, se for numa questão de relação, ao casal, não é? Precisas desenvolver a tua estrutura, ou seja, a tua autovalorização, o teu autocuidado, o teu autoconhecimento. Precisas de trazer mais estrutura para a relação, dividir as tarefas diárias ou domésticas. Quando eu digo dividir, não é ajudar, que são coisas diferentes, não é? Por exemplo, se conviverem. Respeitar os limites e compreender as inseguranças e os medos do outro. É, eu estou aqui neste processo de estabilidade e ancoramento. É definir, porque muitas vezes também depois não falamos, os nossos limites e até onde é que nós podemos ser flexíveis. Olha, eu estou disponível a ir até aqui, neste aspecto. A partir daqui já não consigo, porque para mim já é em esforço. E haver este entendimento é olhar para o outro e reconhecer as qualidades e os pontos de fracos, porque não estão na vida um do outro por acaso, estão a aprender e evoluir de mãos dadas. É para isso que servem as relações. São espelhos de aprendizagem, acima de tudo. Então, estes pequenos aspectos, por exemplo, são o elemento terra. Claro que depois podemos ir para o elemento água. E o que é que a água traz? Traz emoções, traz o amor, obviamente, traz a fluidez. Então, de que forma é que eu entendo aquilo que está por detrás da emoção do outro? De que forma Uhum. é que eu respeito e aceito o ritmo das mudanças, por exemplo, aquilo que nós somos e aquilo que o outro é? De que forma é que largamos o controle? De que forma é que saímos da estagnação e estou disposto a fazer diferente? Aprender a fluir e a dançar na relação. De que forma é que eu estou disponível para entregar e para aceitar também aquilo que o outro me tem para dar? De que forma, pegando aqui na questão do amor, mais do que amar, de que forma é que estou disponível para nos vermos? As suas Uhum. dores, as suas mágoas, as suas alegrias, as suas vitórias, a valorizar as vitórias do outro sem me sentir diminuído com isso. E isto é o elemento água, por exemplo. De que forma é que eu trago vida àquilo que o outro está a fazer nascer e a brotar, para que eu também possa ser mais. Porque, pegando neste exemplo da questão da água, eu vi isto há pouco tempo na net, num feed, não me recordo agora de quem, um, que era mais ou menos assim, muito, e isto estavam a falar da questão do feminino, em que o feminino empoderado precisa de um homem empoderado ao seu lado. E havia alguém que fez esta pergunta, eu acho que foi na própria publicação, eu não me recordo, que foi: e será que este feminino empoderado está preparado para este masculino empoderado? E até que ponto é que este feminino está preparado para ouvir um limite, Uhum. para comunicar este limite, não se sentir rejeitado? Não é? Até que ponto é que este feminino empoderado está preparado para ouvir deste masculino a dizer: não, olha, agora não quero? Sim. Será que este feminino empoderado está mesmo preparado para este masculino empoderado? E vice-versa, obviamente, entendes? Por isso esta questão muitas vezes é preciso este trabalho interno para depois eu ir para o externo e na relação com o outro eu estar disponível para trabalhar estes elementos. E depois temos ainda o Uhum. fogo, temos ainda o ar, enfim, o fogo traz esta paixão, esta ação também. Um, Sabe, por exemplo, o fogo, recordares todos os dias do que é que te faz estar com aquela pessoa? O que é que te apaixonou naquela pessoa?
ok? E acender esta vela na relação, o que é que despertou o querer estar com aquela pessoa? Isto, obviamente, leva-te à pergunta: porque é que tu estás com aquela pessoa? O que é que ela te Uhum. acrescenta? O que é que ela te motiva? Né? E isso ajuda a desenvolver esta chama interna também, que é este trabalho de autoestima. Porque se tu não te sentes feliz com aquilo que és, e se não te aceitas na relação, isso vai-se destruturar, não é? Sem amor interior não há amor exterior. Lá está, com aquilo que há dentro é fora. Então, todos estes elementos, depois, numa relação, podem ser trabalhados. Estamos a falar apenas de 4 elementos. E repara para onde é que isto nos podia levar. Sim, sim. Então nós podemos chegar a uma quinta essência, não é? À Uhum, essência da tal fusão, da tal união, que é aquilo que nós precisamos como humanidade, no fundo. E isso começa sempre pelo relacionamento humano, com as duas polaridades, porque vivemos num planeta de polaridades, não é? Polo Norte, Polo Sul, enfim, tudo é uma coisa ou outra, no fundo, mas que elas precisam se fazer quase como um aglutinado, não é? Para plasmar uma nova humanidade. Eu sinto que os relacionamentos, sem dúvida, são o portal para este novo humano. Não há como, não há ninguém que venha ao mundo sem se relacionar. Um, e eu sinto que este tema é um super tema e um tema muito importante. E o que tu traz. Bem, eu estava aqui super atento a olhar, a absorver, não é? Das quatro elementos, porque eu também trabalho muito com os quatro elementos. Mas olhando o teu espectro para os relacionamentos, sinto que encaixou muito bem. Eu normalmente trabalho muito em contexto de retiro, normalmente até faço conexão com quatro arquétipos e quatro emoções. uhum, E depois também, ligado às vendas, também trabalho sempre com os quatro elementos, porque uma das minhas matrizes, inclusive no meu tambor xamânico, está realmente também os quatro elementos, muito conectado ao coração diamante também. Pronto, isto é um bocado abstrato para as pessoas que não estão dentro destas áreas, mas eu, há um tempo atrás ouvi até o João Medeiros a falar sobre isto, uhum. um, e que esta nossa missão de Portugal está muito ligada às pluralidades e aos quatro elementos. Não sei se ouviste já, isso já, claro que sim, né? Uhum. Um, e eu sinto que cada vez mais cá em Portugal nós estamos a trazer muito isto ligado aos elementos, mas não ser só, lá está o Shanti Shanti, e eu sinto que Isso mesmo. aquilo que tu trouxeste é algo que tem matéria-prima, não é? Para podermos desbravar sobre ela. Não só falar, mas eu acredito que realmente trabalhar na prática é realmente o momento de podermos chegar além, àquilo que precisamos de cumprir, não é? Deixa-me só partilhar contigo uma coisa, pegando nisto, só para não perder esse fio que tu estavas a falar, que é fundamental. Nós estávamos a falar aqui a questão que nas relações nós trabalhamos, desenvolvemos este trabalho. Mas essas relações, ou seja, eu só vou para o 2 depois de passar pelo um. Eu não consigo trabalhar nas relações antes de me trabalhar a mim. Eu não consigo olhar nos olhos do meu parceiro ou da minha parceira sem me conseguir olhar nos meus olhos, sem me Uhum, conseguir ver. E tens muitas pessoas que não se conseguem olhar ao espelho, não se conseguem olhar nos olhos. E muitas vezes não gostam daquilo que veem. Eu tive uma situação que fiz de trabalho em algumas escolas e numa delas em particular, tinha em sala cerca de 40 professores. E temos a falar na parte da educação, que é uma parte super sensível, não é, na nossa estrutura social, em que eu tinha espelhos debaixo das cadeiras de todos eles, uhum, e daqueles 40 e tal professores, eu disse, ok, vamos fazer aqui um pequeno exercício, porque estava enquadrado depois numa dinâmica que estávamos a fazer, e todos eles, e pedi para tirarem os espelhos debaixo da cadeira, que eles não sabiam que lá estava, e olharem-se ao espelho. Desses 40 e tal, quantos é que achas que olharam ao espelho? E que tiveram a coragem de olharem-se ao espelho? Eu só disse assim, olhem-se ao espelho, identifiquem uma emoção. É só isto. Estamos a falar de professores que educam com crianças. Um olhou ao espelho, uma professora, dos 40 e uau, tal professores. uau. E era só isto, Cátia. Era olhar ao espelho, olhar nos teus olhos e identifica uma emoção. Olha, dúvida, curiosidade, pá, alegria. É isto. Só Uhum, isto. Só que como aquilo foi feito assim, de surpresa, e não houve tempo de preparar emocionalmente esta estrutura mental ao qual nós estamos habituados, entrou a parte emocional. Ok, bora lá ver se agora tu consegues, emocionalmente falando, perceber e olhar para ti.
Não há essa estrutura, não há esse trabalho. Então, como é que eu consigo ir para a relação se eu próprio nem sequer me predisponho a olhar para mim? E isto é fundamental. E isto deveria começar nas escolas. Por isso, isto é muito mais profundo e leva-nos aqui depois a Sim, eu trabalhos estava nisto. aqui já a sentir que porque isto é um tema tão importante, sabes? E até estava a começar aqui a emocionar-me internamente porque toca-me muito, porque eu sou mãe de uma adolescente, não é? E eu vejo, e agora sou mãe de um bebé, e eu vejo o quão é desafiante nós, pessoas que já temos uma pouca consciência, enfim, alguma consciência, depois de colocar os nossos filhos perante lá está, educadores que, no fundo, não se conseguem orar, né? Ou seja, estás a trazer aqui um caso concreto. Um, e de facto, é muito, muito desafiante quando nós começamos a despertar, vermos algumas coisas e percebermos de que lugar e com que inteligência é que podemos fazer diferente, não é? De que forma é que podemos fazer diferente, porque de facto a sociedade está muito oprimida, não é? Muito. Uhum. Isto é um super E é, tema. repare, isto não é estar a atacar, nem a apontar o dedo a ninguém. Pelo contrário, antes deles serem professores, são pessoas. São Sim. seres humanos, são pessoas com emoções, com feridas, com passados. E isto é importante olhar, mas é importante as pessoas terem consciência da importância desta necessidade. Uhum, E esse acho que uhum. é o primeiro passo. Sem dúvida, sem dúvida. Ai, meu querido, olha, ficava aqui mais umas horas a conversar contigo sobre vários temas. Eu sinto que este da educação e dos professores é outro super tema, sem dúvida. Uhum. Entre os relacionamentos, enfim, o xamanismo, o Portugal, tudo isto, acho que dava aqui bastantes horas de conversa. Mas deixar-te aqui uma última questão para também podermos ir às nossas vidas e também Uhum. respeitarmos o nosso tempo, também é super importante. O que é que tu, o que é que tu queres deixar, não é? Tu trazias há pouco aquele legado, não é? A tua interpretação de legado. Um, Agora olhando assim para a big picture, não é? O que é que tu, com aquilo que estás a trazer, não só para os teus filhos, mas para a sociedade em si, o que é que tu tens como sonho, como aspiração deixar? Olha, de uma forma mais pessoal, eu gostava, de ser importante. E isto pode parecer assim um bocado egoico, Uhum, mas vou-te explicar o que eu quero dizer com isto. Não tem a ver com estatuto nem com fama. Importante para mim é quem faz falta. Alguém que faz falta. Por exemplo, os voluntários fazem falta. A fama passa, a importância fica. Então, eu gostava de fazer falta pela diferença que acho que todos conseguimos fazer. uhum, Gostava de que as pessoas olhassem para trás e dizer, "Pá, gostava que aquela pessoa estivesse aqui connosco. Ele faz falta." Percebe? Esta importância de perceber que se faz uma diferença e que com cada um dos nossos tesouros nós conseguimos deixar uma diferença, esta noção de importância que eu quero deixar aos meus filhos, para que eles sintam também a necessidade de eu quero ser importante porque eu quero fazer falta, o que significa que eu estou a fazer uma diferença. Eu uhum, quero que as outras pessoas se lembrem de mim e tenham um sorriso na cara. Isto é fazer falta, é fazer uma diferença. Eu estou a acrescentar ao outro apenas pelo facto de ser, não daquilo que eu faço, mas daquilo que eu sou. Ahm, Basicamente é isto. O que eu queria deixar é esta noção de ser importante. Todos nós conseguimos ser importantes. E uhum, que sejamos coerentes com aquilo que aprendemos e com aquilo que dizemos. Nas nossas atitudes, ser coerentes com isso. Porque na realidade isso é que faz a diferença. Não é aquilo que eu digo, coisas espetaculares e maravilhosas, mas depois, se for para a prática, não faço nada com isso. Não é? Porque uhum, na realidade não é importante, lá está, como aquilo que se escreve nas lápides dos túmulos, que é eu não estou aqui. Na realidade não é isso que é importante. Porque eu não é aquele corpo que qualifica, é algo muito maior que é o tal legado que eu entendo. E ser importante é fazer a diferença, seja nas coisas mundanas,
naquilo que se faz, naquilo que se cria, mas naquilo que os outros são também. E esta Uhum. importância para mim é fundamental. Acho que este sentido de ser importante é que é fundamental. Ser importante, é isso mesmo. Com uma outra perspectiva, consigo percebê-la totalmente, não é? E que, por vezes, também é muito, ou seja, é difícil de ser interpretada, ou é menos fácil de ser interpretada Uhum. pelo ser humano, não é? Que é assumir-se e dizer que este é o meu cunho, eu quero ser importante, quero chegar e encher uma sala e trazer a vida, não é? Ou seja, sermos vida. No fundo é muitas vezes isto que nos falta, é esta vida. Por Sem isso, dúvida. E trazeres esse cunho, e desculpa, é muito rápido, na realidade é provocador também no outro, porque o outro, quando tu ouves isto, ser importante, pô, mas espera, mas na realidade isso é aquilo que está a ser ativado em ti, não é a uhum, intenção que eu estou a trazer. Então sim. ter a coragem de trazer a tua intenção, independentemente daquilo que os outros vão interpretar, porque se forem em verdade e amor, está tudo certo. É isso, é isso. Somos todos espelhos uns dos outros e tudo Uhum. aquilo que reverbera em nós e que toca em nós, em algum ponto nosso, é sempre sobre nós. Então, olha, muito, muito grata por este Muito momento. obrigado, Foi eu, Cátia. assim Foi um um prazer. bálsamo poder conversar contigo. Desejo que as pessoas que estão a ouvir do outro lado também sintam a mesma coisa, que possamos trazer aqui um pouco de nós e que elas possam levar este bocadinho de nós também para o outro e assim possamos, ao pouco e Isso pouco, mesmo. acendermos Deixar assim sementes. várias luzinhas, os jardins que precisam de ser brotados por aí. Muito, muito grata, Alberto, e um Obrigado. até já. Até já. Gratidão.